E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar num tema que está no nosso dia a dia, muitas vezes sem a gente nem se dar conta: a interpretação de contratos. Sabe quando a gente lê uma cláusula e pensa, tá, mas o que isso realmente quer dizer? Pois é, a grande sacada é que a resposta quase nunca está só no que está escrito. Bora desvendar esse universo. Essa é a pergunta de ouro, né? Seja quando a gente assina um serviço de streaming, um aluguel ou a compra de um carro, o que aquelas letrinhas miúdas significam de verdade? A resposta é bem mais interessante e complexa do que parece à primeira vista. E aqui está o pulo do gato. A própria lei sabe que palavras podem ter duplo sentido e que as relações entre pessoas são cheias de nuances. Por isso, interpretar um contrato é quase como uma investigação para achar o verdadeiro espírito da coisa. Uma tarefa que vai muito, mas muito além da simples leitura. No centro de toda essa discussão, existe um cabo de guerra clássico. De um lado está a intenção, aquilo que as pessoas realmente queriam combinar. Do outro está a declaração, o que elas de fato escreveram ou falaram. O grande desafio da lei é justamente encontrar o equilíbrio perfeito entre esses dois pontos para chegar na decisão mais justa. E o nosso Código Civil já dá as coordenadas. Olha que interessante. O artigo 112 fala para a gente dar mais valor à intenção do que ao pé da letra. Só que, para isso não virar uma bagunça onde cada um alega uma intenção diferente, vem o artigo 113 e bota os pés no chão. Ele diz, calma aí, essa interpretação tem que seguir a boa-fé e os costumes locais. Ou seja, tem que fazer sentido dentro do que a sociedade espera de pessoas agindo de forma correta. Um equilibra o outro. Ok, com essa base definida, como é que advogados e juízes fazem isso na prática? Não é no achismo, claro. Existem ferramentas, quase como um kit de primeiros socorros da interpretação, para guiar essa análise. Vamos dar uma olhada nas principais. O legal é ver como essas regras conversam entre si. A sistemática diz que não dá para pegar uma cláusula solta e tirar uma conclusão. O contrato é um corpo único, tem que olhar o todo. Já a teleológica faz a gente se perguntar: para que esse contrato foi feito? Qual era o objetivo final? E o princípio da conservação é tipo o otimista do grupo. Ele parte do pressuposto que as pessoas queriam que o negócio desse certo, então, se tem duas interpretações possíveis, a gente escolhe aquela que mantém o contrato válido. Agora, aqui a lei pisa no freio. O artigo 114 é uma regra de proteção. Basicamente, ele diz que quando alguém está abrindo mão de alguma coisa de graça, tipo numa doação, ou quando renuncia a um direito, a interpretação tem que ser sempre restritiva. Ou seja, qualquer dúvida a gente interpreta de um jeito que limite essa perda. A lei não gosta de presumir que alguém quis ser generoso demais ou abrir mão de direito sem querer. Se tem um conceito que mudou o jogo no direito dos contratos, foi esse aqui. A boa-fé objetiva não é só mais uma ferramenta na caixa, não. Ela é o princípio mestre, a grande lente que a gente usa para ler qualquer contrato hoje em dia. E o ponto fundamental é esse. A boa-fé objetiva não está preocupada com o que a pessoa pensou, lá no fundo da mente dela. Ela cria um padrão de comportamento externo. É aquilo que todo mundo espera de uma pessoa honesta e leal fazendo negócios, sabe? Desde as primeiras conversas até depois que o contrato já acabou. Pensa nela como se fosse o sistema operacional que está rodando por trás de todas as cláusulas. O poder da boa-fé é tão grande que ela atua em 3 frentes. Primeiro, na função interpretativa, ajudando a gente a entender o que as cláusulas querem dizer. Segundo, e essa é incrível, na função integrativa. Ela basicamente cria deveres que nem estão escritos no papel, como o dever de ser leal, de cooperar. E terceiro, a função de controle, que serve como um freio, impedindo que alguém use um direito que está no contrato de um jeito desleal ou abusivo. E um dos filhos mais famosos da boa-fé é esse princípio com um nome complicado, em latim, venire contra factum próprio. Mas a ideia é super simples. É a proibição do comportamento contraditório. Resumindo, você não pode criar uma expectativa justa em alguém e logo depois agir de um jeito totalmente oposto, frustrando a confiança que você mesmo criou. É a regra do seja coerente. E essa ideia do comportamento contraditório os leva direto para essa dupla aqui, suprécio e surrextio. Imagina que são as duas faces da mesma moeda. A suprécio é quando alguém deixa de exercer um direito por tanto, mas tanto tempo, que a outra parte começa a confiar que aquele direito não vai mais ser usado. E aí, como consequência direta, acontece a surrextio. Nasce um direito novo para essa outra pessoa, justamente com base nessa confiança que foi criada. Esse exemplo do aluguel deixa tudo cristalino. O fato de o locador ficar quieto por 5 anos criou uma nova realidade ali.
Pela Supressil, a lei entende que o direito dele de cobrar o reajuste do passado foi suprimido, apagado por essa inércia. E do outro lado, pela Surrectil, surgiu para o inquilino o direito de manter as coisas como estavam, com base na confiança. Ou seja, o tempo, junto com a boa-fé, criou uma nova regra entre eles, mesmo sem nada escrito. Bom, agora vamos aplicar tudo isso no cenário super comum, onde não tem negociação nenhuma. Os contratos de adesão. Sabe aqueles que a gente só assina embaixo, sem poder mudar nenhuma vírgula? Exatamente esses. Contrato de celular, de seguro, de banco, de aplicativo, a nossa vida tá cheia deles. A lei sabe que, nesse tipo de contrato, um lado tem muito mais poder que o outro, e é por isso que ela cria regras de interpretação especiais para proteger a parte mais vulnerável da história, que é quem só adere ao contrato. Olha só a evolução da proteção. O Código Civil Geral já dá uma força, falando que se uma cláusula for meio dúbia, a interpretação é a favor de quem aderiu. Mas o Código de Defesa do Consumidor dá um passo enorme além. Ele diz que a interpretação tem que ser da maneira mais favorável ao consumidor, sempre. E mais, ele cria uma lista de cláusulas abusivas que são simplesmente nulas, não valem nada. É a proteção no nível máximo. E assim a gente fecha o nosso papo de hoje. Interpretar um contrato, no fim das contas, é uma dança complexa entre o que está escrito, a intenção, a lealdade e a busca pela justiça. Da próxima vez que um contrato aparecer na frente, vale lembrar que por trás daquelas palavras existe todo um universo de regras e princípios buscando equilíbrio. A pergunta que fica é: será que isso muda o jeito que a gente olha para os acordos que fazemos todos os dias? Fica a reflexão.